São 10 horas da noite. Você sabe onde estão seus filhos? Eu estava sentada no sofá, lendo e bebendo uma taça de vinho, quando o telefone tocou. Suspirando, larguei o copo e fui até o telefone. Quem estaria ligando a essa hora? Irritada, eu atendi. Alô? Eu perguntei, ouvindo a respiração, e depois uma voz lenta e profunda. São 10 da noite. Você sabe onde estão seus filhos? Como assim? O que você quer dizer? Eu perguntei, mas a pessoa que ligou desligou. Alguma pegadinha estúpida, pensei, e voltei ao meu livro. Na noite seguinte, eu estava me preparando para dormir quando o telefone tocou novamente. Sem pensar, respondi e ouvi a mesma respiração. São 10 da noite. Você sabe onde estão seus filhos? Quem é? Eu perguntei, irritada, mas não estava mais lá. Subi para ver como estavam as crianças. Elas estavam bem, e eu tirei isso da minha mente. Na noite seguinte, atendi no primeiro toque. São 10 da noite. Você sabe onde estão seus filhos? Quem é? Eu exigi com raiva. Se isso é uma pegadinha, não tem graça, tá? Para de me assediar ou eu vou chamar a polícia. Houve uma pausa. Eu não recomendaria isso. Você pode não gostar do resultado. A linha foi desconectada. Liguei para a polícia, mas eles disseram que, sem mais informações, não havia muito o que pudessem fazer. Na manhã seguinte, encontrei uma das bonecas dos meus filhos no para-brisa do meu carro, com uma faca no coração. Na noite seguinte, eu estava pronta. O telefone tocou. São 10 da noite. Você... Olha, eu tô cansado desse jogo, seu filho da puta doente. Você tá assustando os meus filhos. Para de me ligar, ou eu vou te encontrar. Houve uma pausa. Eu gostaria de ver você tentar. Sério? Eu mostraria pra esse desgraçado ou desgraçada, sei lá. Usei um software pra rastrear o número do telefone. Afinal, não tão anônimo. 30 minutos depois, eu estava do lado de fora de uma casa suburbana comum. Olhei para a porta, a voz repetindo em minha cabeça. Você sabe onde? Você sabe? Você sabe onde está? Cada vez mais alto, até que não consegui pensar em mais nada. Então, eu estava lá dentro, e nas escadas, e no quarto, e tudo o que vi era vermelho e prata, e vermelho e prata e vermelho. O guarda na guarita falou com seu colega enquanto eles trocavam de turno. Então, o que aconteceu com essa? O outro ergueu os olhos, desviando o olhar da jovem e atraente mulher na camisa de força. Ela foi encontrada agachada em cima de um corpo, segurando uma faca e encharcada de sangue. Aparentemente, o fato do seu último bebê ter nascido morto a levou ao limite. Acho que ela decidiu que a culpa era do obstetra, ginecologista, sei lá. A coisa mais estranha, no entanto, é que... O quê? Ele perguntou. Encontraram um berçário na casa dela, com 4 berços com cobertores e mamadeiras. E de acordo com o vídeo de dentro da casa da vítima, durante todo o tempo em que ela o esfaqueou, ela gritava a mesma coisa sem parar. Deixa os meus filhos em paz. Então? Bom, é que antes do último natimorto, ela teve 4 abortos espontâneos. Ela não tinha nenhum filho. Antes de ir pra cama essa noite, há algo que você precisa verificar. Isso pode salvar a sua vida. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, tive uma daquelas noites em que simplesmente não conseguia dormir. A sala estava um pouco quente demais e eu passei o dia inteiro dentro de casa, comendo picolé e assistindo TV. Sabe, havia um zumbido estranho em meus ouvidos e todo o meu corpo estava tenso, como se estivesse me punindo por passar o dia no sofá. O pior de tudo foi meu travesseiro. Nunca tinha sido tão irregular antes. Ficou suado e então ficou imediatamente molhado novamente depois que eu virei. Não importa o quanto eu me virasse, simplesmente não conseguia ficar confortável. Finalmente, levantei e desci as escadas onde meu pai estava assistindo o jogo. Ao me ver, ele desligou o som e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu dei de ombros. Meu travesseiro é uma merda, só isso.
Ele assentiu. Então, deu um sorriso estranho e disse: Bom, talvez seja o Sr. Travesseiro. Bom, primeiro você precisa saber que meu pai é um idiota total. Minha mãe foi embora quando minha irmã e eu éramos pequenas, mas ele se destacou muito, nos amando em dobro. Era sempre ele quem nos contava histórias estúpidas de fantasmas em acampamentos, sobre cervos ou ursos possuídos por demônios que adoravam o cheiro de shampoo de menina. E então, é claro, ele vinha sacudir a barraca no meio da noite e nos assustar. Tá, eu só vou pegar um pouco de água e depois voltar pra cama, eu disse. Olhei pra TV. O time dele estava perdendo como sempre, então talvez ele estivesse tentando se distrair. Ele sempre foi um verdadeiro idiota, sabe? Disse meu pai, me ignorando. É claro que ele não era chamado de Sr. Travesseiro naquela época. Acho que o nome dele era Douglas, alguma coisa assim. Adorava entrar furtivamente nos quartos das crianças e depois estrangulá-las até a morte. Tá, obrigada por isso, pai, eu disse, me servindo de um copo de água. Isso definitivamente vai me ajudar a dormir. É claro que acabaram pegando ele, disse meu pai. Foi um grande julgamento e tudo mais, mas antes de ser condenado, o seu colega de cela o sufocou até a morte com um travesseiro. Tá, entendi, eu disse. Virei-me para a geladeira e encontrei algumas sobras de pizza. Então comecei a retirar cuidadosamente o pepperoni enquanto meu pai continuava. Mas uma coisa estranha aconteceu na noite seguinte, disse meu pai. Eles encontraram o companheiro de cela morto também, sufocado, exceto que não havia ninguém na cela para ter feito aquilo. Agora, eu sei o que você está pensando. Provavelmente foram os guardas, certo? Bom, talvez. Mas então, outras pessoas começaram a morrer. Outros prisioneiros que mexeram com Douglas, todos sufocados em suas camas. Foi então que começaram a chamá-lo de Sr. Travesseiro. Ai, nossa, que assustador, eu disse. E então as crianças da vizinhança perto da prisão também começaram a morrer, disse meu pai. Suas mães entravam e os encontravam mortos em suas camas. E a única coisa que liga as mortes é que algumas crianças mencionaram que se sentiram desconfortáveis nas suas camas na noite anterior, perguntando se os pais tinham trocado os travesseiros ou algo assim. Pai, eu disse, essa é a coisa mais idiota de todas. Só para, tá bom? E então, pela manhã, eles encontravam os travesseiros velhos das crianças escondidos em algum lugar. E na cama não havia travesseiro nenhum, como se tivesse simplesmente desaparecido. Eu nem prestei atenção nessa última parte. Acabei de ir ao banheiro e fui pra cama. Logo, ouvi os sons do jogo voltando na TV enquanto meu pai ativava o som. Então, ao me aproximar do meu quarto, jurei ter ouvido passos e o ranger de uma janela. Entrei e olhei para minha cama. E, eu não tô brincando, não tinha travesseiro na minha cama. A janela estava entreaberta e corri até ela. Estava escuro e chuvoso lá fora e não vi ninguém. Finalmente, fechei a janela, certificando-me de que estava bem trancada. Meu coração batia cerca de 1000 batidas por minuto agora. Fui até meu armário e o abri. Lá dentro, vi meu travesseiro de sempre no chão. Gritei e corri escada abaixo o mais rápido que pude. Pai! Eu gritei. Ele desligou o jogo imediatamente e correu até mim. Tentei explicar sobre a janela, o travesseiro, tudo. Era só uma história estúpida, certo? Perguntei. Uma história boba que você inventou. Meu pai assentiu. Ah, eu simplesmente inventei, ele disse. Desculpa, eu não deveria ter assustado você. Senhor Travesseiro? Sério mesmo? Eu achei que você já tinha idade suficiente e isso não iria te assustar. Durante todo o tempo em que ele estava falando, ele parecia meio nervoso. De repente, seus olhos se arregalaram. Tá, espera aqui no sofá, ele disse. É melhor eu correr e verificar a sua irmã. Eu nunca tinha visto meu pai correr tão rápido. Ele subiu as escadas de 2 em 2 degraus, e durante todo o tempo em que ele esteve fora, imaginei minha irmã mais nova morta ou morrendo, gritando por sua vida enquanto o travesseiro macio envolvia seu rosto, sufocando-o até a morte. Eu não podia acreditar que desci correndo as escadas sem ver como ela estava primeiro.
Alguns segundos depois, ele desceu, com minha irmã adormecida em seus braços. Eu tava pensando que poderia ser uma noite divertida. Que tal se todos nós ficássemos juntos no sofá? Ele disse. Hein? O que você acha? Meu pai nunca mais mencionou o Sr. Travesseiro depois disso, mas é claro que não precisava. Mesmo agora que estou na casa dos 30 anos, ainda verifico a etiqueta interna do meu travesseiro todas as noites antes de dormir, para ter certeza de que ainda é o meu. De vez em quando, ainda ouço falar de uma criança da minha cidade que morreu durante a noite. Claro, tenho minha teoria sobre o que aconteceu, mas acho que não faz sentido compartilhá-la. Quem acreditaria em uma história tão estúpida quanto a do Sr. Travesseiro, certo? Desculpa, eu sei como tudo isso soa. Eu só queria compartilhar isso, caso ajude alguém por aí. É uma história maluca do meu pai. Antes de ir para a cama hoje à noite, basta verificar dentro da fronha. Certifique-se de reconhecer a etiqueta interna. Isso pode salvar a sua vida. Uma voz desencarnada me diz minha tarefa diária. Eu concluo para receber recompensas. Todas as manhãs, às 6 horas, uma voz desencarnada me conta minha tarefa diária. Tudo começou quando eu estava na faculdade. Acordei uma manhã com o som de uma voz profunda ecoando dentro da minha cabeça. Ela me disse para completar uma tarefa diária e eu receberia uma recompensa. No começo, pensei que tinha sonhado, mas depois continuou acontecendo. Todas as manhãs, no mesmo horário, a mesma voz, a mesma premissa. Faço uma tarefa diária, recebo uma recompensa. Eventualmente, minha curiosidade levou a melhor sobre mim. Ela me disse para subir no telhado. Então, naquele dia, arrastei uma lata de lixo até uma das paredes e subi. Sentei-me no topo do meu prédio por uns bons 10 minutos, sentindo-me muito envergonhado e meio estúpido. No dia seguinte, uma das meninas da minha turma pediu para sentar ao meu lado, o que foi estranho, já que ela nunca puxou conversa comigo durante todo o ano e meio em que estudamos juntos. Eu decidi continuar. No dia seguinte, me vi mergulhando para longe de um carro. Ele buzinou com raiva enquanto se afastava e eu me levantei, sacudindo a poeira. Mais tarde, naquele mesmo dia, vou para a cozinha e descubro que todos os meus pratos foram lavados. Fiquei me perguntando se realmente valia a pena arriscar minha vida por alguns pratos limpos, mas então examinei os pratos e percebi que eram diferentes. Antiguidades. Aquilo valia milhares de reais. Em termos de conteúdo das tarefas e recompensas, elas realmente variam muito. Às vezes é algo fácil e a recompensa nem é tão boa. Eu gosto dessas porque eu não tô tentando ganhar a vida fazendo isso, só quero alguns upgrades legais com o mínimo de complicações. Mas às vezes não consigo evitá-las, porque a voz segura um barril sobre a minha cabeça. Sabe, a recompensa nem sempre é simplesmente boa. Ela pode impedir que algo ruim aconteça. Tá, deixa eu dar um exemplo. Uma tarefa e uma recompensa que recebi há cerca de uma semana. A tarefa: entrar na fila da loja. Recompensa: seu coração não vai desistir à meia-noite. Percebe o que eu quero dizer? Como eu poderia não realizar essa tarefa com essa recompensa? Hoje foi ainda pior. Minha tarefa é esmagar o crânio de alguém com um martelo. E se eu não fizer, um asteroide em nível de extinção atingirá a Terra em 3 semanas. Eu vou até o cemitério local essa noite, apenas rezando por uma brecha nas regras. Me deseje sorte.